Na aula de hoje vamos dar início ao nosso curso de Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Uma matéria que se localiza dentro do direito administrativo, mas é um campo específico dele. Inclusive a gente não encontra livros a respeito que se dediquem, nas livrarias jurídicas, que se dediquem a uma abordagem específica deste ponto do programa. De qualquer concurso público, sempre se exige a noção dos estatutos dos servidores da União, se for concurso federal, estatuto do servidor do Estado, se for concurso estadual, e assim também o mesmo ocorre no município. Nas livrarias a gente só encontra, na verdade, textos dedicados às questões gerais de direito administrativo. Então vamos ter muita atenção para a nossa disciplina, na medida em que vamos precisar trabalhar não só com a própria apostila que a gente produz para vocês, como também com as colocações que vamos fazer aqui em sala de aula. Seja pela apostila, que tem capacidade, por ela própria, de dar todas as informações necessárias para você disputar a sua prova. Seja com a aula aqui, as duas conjugadas, então, tanto melhor, vamos dar o suporte necessário para você fazer uma prova excepcional. Com isso você pode contar. Entretanto, para que a gente possa trabalhar de forma adequada e ordenada, vamos já deixar registrado que será indispensável você adquirir e trabalhar com a Constituição Federal de 88, porque vamos precisar dos artigos 37 a 41 dela. Adquirirá também para o seu estudo o Decreto-Lei 220 de 75 e o decreto, melhor dizendo, 2479 de 79. O Decreto-Lei 220 é o Estatuto do Servidor do Estado. O 2479 é o regulamento do Estatuto, de tal maneira que ambos são documentos indispensáveis, visto que no Decreto-Lei se estabelecem os direitos, deveres, as obrigações, enfim. Decreto-Lei 220, é quem implanta o regime jurídico dos servidores do Estado do Rio. E o 2479 explica, regulamenta, disciplina, aquilo que está contido no 220. É como se fosse uma repetição das normas do Estatuto, porém mais detalhadas. Nós vamos ver isso aí acontecendo. E de acordo com o concurso que você estiver fazendo, ainda será necessário adquirir ou dispor do documento específico relativamente ao órgão que você estiver disputando. Se você estiver fazendo uma prova para o MP, Ministério Público do Estado, nas carreiras administrativas que compõem os quadros funcionais daquele órgão, você vai precisar da Lei Ordinária Estadual 2121 de 93. Se for fazer prova para o Tribunal de Justiça do Estado, vai precisar da consolidação normativa do tribunal. Em fazendo prova para a Polícia Civil, é necessário dispor do Decreto-Lei 218, Fazendo prova para a LERJ, a resolução interna da LERJ, uma resolução qualquer, vai disciplinar exatamente como aplicar o Estatuto dos Servidores no âmbito administrativo da Assembleia Legislativa do Estado. E assim sucessivamente. Pois bem, uma coisa que se torna aqui indispensável para o início do nosso estudo é o seguinte: qual a relação existente entre esses documentos? Que papel exerce cada um deles? Quem se superpõe a quem? E por quê? É o que nós vamos passar a enxergar, é o que nós vamos passar a estudar. Nós vamos conhecer aqui agora uma expressão chamada ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico é um termo técnico, frequentemente utilizado nas aulas de direito, nos livros, e que traduz de forma sintética. A sua função é exatamente a de sintetizar a ideia de que existe um conjunto de leis, decretos, Constituição, resoluções, uma série de documentos, diplomas jurídicos que a gente fala, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, enfim, há toda uma constelação de documentos e que são coletivamente chamados de ordenamento jurídico. Documentos estes que se organizam de forma sistemática, hierarquizada, de tal modo a nos permitir
aproveitar a ideia de ordem, né? Há uma ordem na disposição normativa do conjunto de documentos que compõem a constelação de leis, decretos, portarias, enfim. Neste sentido, então, é que a palavra ordenamento jurídico nos chama a atenção para o fato de que existem normas de diversas ordens, morais, religiosas, econômicas, políticas, mas as que nos interessam são as jurídicas. E que entre as normas jurídicas existentes, essas normas vêm esculpidas, né? Elas vêm registradas em uma série de documentos. E esses documentos estão organizados entre si numa disposição hierárquica, o que permite a perfeita configuração da ideia de ordenamento. Esse ordenamento jurídico conta no seu ápice com a Constituição Federal, né? Abaixo da Constituição Federal vem propriamente as constituições dos estados como leis principais de cada ordenamento particular dos estados, né? Afinal de contas, todos nós temos uma noção de que os estados elaboram suas próprias leis e devem obediência em relação à Constituição dos estados. E porque somos uma federação, continuando o raciocínio, na peculiaridade brasileira, temos os municípios com as leis orgânicas, sendo as leis orgânicas as principais leis do ordenamento jurídico municipal. Então a Assembleia, a Câmara Municipal, melhor dizendo, quando elabora as leis que vão ter aplicação no âmbito territorial do município, devem obedecer imediatamente os comandos esculpidos lá na lei orgânica daquele município, que por sua vez deve estar perfeitamente adequado à Constituição do respectivo estado. E nesse sentido, se cada município segue fielmente as disposições das suas respectivas constituições estaduais, todas as constituições estaduais, obedecendo às disposições da Constituição Federal, faz com que haja uma perfeita ordem normativa jurídica, compondo então o nosso ordenamento. No âmbito federal, prepondera a Constituição Federal sobre todas as leis feitas pelo Congresso Nacional, né? E a Constituição Federal, no que concerne à legislação feita pelos estados, predomina sobre a Constituição do estado, de cada estado. E essa Constituição, por sua vez, vai irradiar comandos para as leis que compõem o ordenamento do próprio estado, condicionando a Constituição estadual às leis orgânicas dos municípios. Vamos ver essa representação? Você tem aqui